Gente, é exatamente isso que o Red falou. Essas ações, curtir, comentar, compartilhar, elas possuem uma finalidade sim específica dentro da plataforma. Então, quando o conteúdo ele é curtido, ele é comentado, ele é compartilhado, o Instagram, ali, o sistema, a plataforma entende que isso é relevante. E quanto mais ele entende que isso é relevante, ele com mais intensidade e intencionalidade ele distribui para públicos do Instagram ou da plataforma. Então, quanto mais o conteúdo tem essas interações, ele vai chegar com mais facilidade em outras pessoas. Ele vai alcançar um número muito maior de pessoas. Então, assim, o raio de alcance de uma postagem, de um Reels, de um vídeo que seja, ele alcança com muito mais intencionalidade, com muito mais profundidade quando tem essas interações. E isso, para quem mexe, tem lá os dados específicos que você vai ver. Poxa, essa postagem minha aqui, ela alcançou 350 contas. Aí quando você pega uma outra postagem que teve uma interação maior, talvez por conta do assunto, talvez por conta mesmo da criatividade ali do texto, e você vê que teve interações, salvaram o seu vídeo, comentaram, você vai ver o número de alcance é muito maior. Então existe sim uma estratégia em curtir, comentar e compartilhar. E por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi com Jesus que quando ele queria ensinar um princípio espiritual, que às vezes poderia não ser tão bem compreendido com a linguagem natural, ele pegava algum exemplo mais fácil do dia a dia, ele pegava uma ilustração, ele fazia uma ilustração, ele pegava um processo natural para explicar algo sobrenatural. Por exemplo, quando a gente olha lá no texto de João, capítulo 15, que inclusive o nosso pastor Danilo pregou em cima disso na última mensagem do nosso culto, você vai ver lá que Jesus no capítulo 15, ele vai ensinar um princípio espiritual para a galera, para os discípulos da época, naquele contexto, naquela época, naquele ano, naquela cultura. E ele fala assim, cara, eu preciso falar uma linguagem mais fácil. E aí ele lembra que o povo ali de Israel daquela época gostava muito de agricultura, eles entendiam de agricultura, assim como eles entendiam de pastoreio, de ovelhas. E aí ele fala assim, eu vou falar da videira e dos seus ramos. Então ele começa a falar de uma videira, de uma planta, de uma árvore que produz uvas. E ele começa a falar de um processo totalmente natural, que é o processo de crescimento, o processo de frutificação, para explicar um princípio espiritual. Porque a pessoa assimila. E todas as vezes que as pessoas olhavam ou olhassem para a videira, elas iam lembrar desse princípio. Que Jesus estava querendo dizer que, olha, vocês, assim como os galhos da videira, precisam estar nela para poder produzir o fruto. Então, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão produzir frutos. Se vocês não ouvirem o que eu estou falando, não imitarem os meus passos, vocês não vão conseguir frutificar, vocês não vão conseguir crescer no seu relacionamento com o Espírito Santo, vocês não vão conseguir ganhar vidas, convencer as vidas. Então ele estava usando um princípio natural para explicar um princípio sobrenatural. E eu quero usar essa estratégia hoje, pegar um princípio natural, um fato do nosso cotidiano, que é as plataformas, as interações com as mídias digitais, para explicar algo que está no mundo espiritual, que está disponível para nós, que somos filhos de Deus e pertencemos ao seu reino. E foi muito legal também que na pregação mesmo da Fer, para quem não conhece a minha esposa, quem foi abençoado pela pregação? Cadê as meninas aí da conferência? Foi top demais, eu sou suspeito, mas ela quebrou tudo. E ela também usou para falar de raízes, para explicar um princípio espiritual de relacionamento com o Espírito Santo. Então, vamos entender, o que seria então esse curtir, comentar e compartilhar, que eu tanto faço, tanto ouço, ou às vezes até peço para os meus seguidores fazer, olhando para a Bíblia, orando para o reino, olhando para o reino de Deus, olhando para o mundo espiritual. Vamos lá, se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, adorando ao Senhor, sentado aí, provavelmente é porque você recebeu um post, alguém compartilhou uma mensagem com você, alguém compartilhou algo para você, que te fez vir aqui. Esse post que compartilharam com você, esse conteúdo que compartilharam com você, é o conteúdo das boas notícias, é o conteúdo do Evangelho,
É o conteúdo que nos diz que existe um Deus maravilhoso, que nos ama tanto, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Então você teve acesso a um conteúdo desse tipo? Se eu fosse sério, existe um Deus que me ama sem eu conhecer Ele, um Deus que entregou o seu Filho para morrer no meu lugar, para pagar a minha dívida. E aí você fala, cara, que postagem incrível, que texto lindo. Então eu quero saber mais, eu quero me aproximar. E aí você veio aqui, porque isso daí te constrangeu em amor. E você também descobriu que não só você tem um Deus, mas você tem um Pai. Porque lá em 1 João 3:1, o apóstolo João nos fala, que era conhecido como o apóstolo do amor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então você recebeu esse conteúdo, essa postagem, essa mensagem, isso mexeu com você e fez você estar aqui. Ou talvez você possa estar ouvindo pela primeira vez, e eu tenho certeza que o seu coração está sendo tocado por Deus. Então, é por isso que eu quero trabalhar esses princípios. Você, assim como no Instagram, você recebeu uma postagem. E agora, a gente entrando mesmo no tema, o que você fez quando recebeu essa mensagem que eu te falei? Quando você ficou sabendo que existia um Deus que te amava, quando você ficou sabendo que existia um Deus que perdoava todos os seus pecados, por mais horríveis que ele seja para você. O que você fez quando você ficou sabendo, e não importa como, se foi por um convite verbal, se foi por um convite do WhatsApp, se foi porque você viu nas redes sociais, não importa como você recebeu, mas o que você fez quando você recebeu essa notícia? Você comprovou mesmo tudo que foi falado através dessa notícia, dessas boas novas? O que você fez? Se comparado a uma postagem do Instagram, você curtiu? Porque nós vamos ver na palavra vários exemplos, eu vou citar alguns, de pessoas que receberam essa notícia, nem tinha internet na época, não tinha nem celular na época, eles nem sonhavam com isso, mas eles já tinham a mesma mensagem, não vinha em forma de postagens, não vinha em forma de WhatsApps, mas chegava a mesma mensagem do mesmo Deus, com o mesmo poder, e nós vamos ver o que eles faziam quando eles recebiam essas notícias. E a primeira atitude era, eles curtiam demais, eles curtiam essa postagem, eles curtiam essa mensagem, eles celebravam isso. E o primeiro exemplo é a própria igreja lá de Tessalônica. E nós podemos ver essa alegria no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no versículo 6. Então nós estamos falando de uma outra época, mas é a mesma mensagem. Paulo estava pregando ali pela região da Macedônia, e aí ele chega nessa cidade, nesse lugar, Tessalônica, e aí ele começa a ministrar o evangelho lá. Vamos dizer que Paulo começou a enviar os posts, começou a compartilhar na rede social dele, começou a transmitir a mensagem, começou a falar a mesma mensagem, que Jesus, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, que Jesus é a esperança, que Jesus é a verdade que liberta, que Jesus não condena, mas Ele nos perdoa, nos transforma. Começou a compartilhar, começou a falar que existe o Espírito Santo, o Deus Espírito que passou a habitar em nós, que está disponível para todos aqueles que creem em Jesus. E aí, quando eles têm acesso a isso, diz a palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Olha o que eles fizeram. Paulo está relatando, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Então, eles curtiram demais essa mensagem, que se tornou uma alegria para eles. Sabe, eles começaram a falar em todos os lugares, começaram a espalhar, porque eles foram tomados por essa mensagem e ficaram alegres. Quando eles ouviram isso, falou: cara, olha o que está chegando a mim, olha esse post que chegou para mim, olha a mensagem poderosa do reino que veio para mim. E eles começaram a se alegrar, ao ponto mesmo de entrar em êxtase.
E o outro exemplo de alguém que curtiu de verdade, alguém que curtiu e celebrou a mensagem, celebrou fazer parte do reino de Deus, é Davi. Se tinha alguém que curtia com força a mensagem do reino, alguém que curtia com força a presença de Deus, era o rei Davi. E lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 12 a 15, nós temos uma passagem, para mim é uma das passagens que mais mexe comigo, uma passagem que realmente me mostra o que é celebrar a presença, o que é adorar a Deus com tudo que Ele tem, sem reservas e sem pensar em nada. Nessa passagem, Davi já era rei de Israel, já tinha um trono, já tinha regalias, já tinha pessoas servindo ele, já tinha roupas finas, já tinha dinheiro na conta, já tinha iPhone 15, já tinha MacBook, já tinha todos os equipamentos, ele tinha tudo, era o cara bambambam da época. E aí ele ficou sabendo que, gente, espera aí, primeira coisa que eu vou fazer como rei aqui é trazer a presença de Deus para o nosso meio. Vocês estão loucos? A Arca da Aliança, que naquela época representava a presença de Deus, não está aqui. Vamos pegar agora, senão eu não vou conseguir sobreviver sem ela. E aí ele vai lá, e esse texto relata o momento em que a arca volta, está chegando ali para a cidade de Davi, está chegando para perto dele. E aí o texto fala assim, versículo 12, e disseram ao rei Davi, estavam contando para ele onde estava a arca: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, então antes de partir, só de saber que ele ia para a presença de Deus e trazer, ele já fez uma festa, ele já curtiu com força essa mensagem, ele já curtiu com força saber disso. E ele fala, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Versículo 14, preste atenção agora. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças. Repitam comigo, todas as suas forças. Ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então isso é curtir a mensagem do reino, isso é celebrar o que Deus representava para ele, isso é celebrar o que ele sabia que estava acontecendo no momento. Ele recebeu uma mensagem, ele recebeu algo ali vindo de Deus. Ele falou, cara, a gente tem que celebrar isso com força, a gente tem que curtir isso daí, a gente tem que celebrar. E aí eu pergunto para vocês, assim como eu perguntei para mim, o que você fez quando você recebeu essa mensagem? Ou o que você está fazendo por saber tudo isso que o Senhor já revelou para você? Da presença maravilhosa do Espírito Santo que está disponível. Em saber que hoje, se você entregou sua vida para Jesus, você conquistou uma eternidade no ambiente de glória. Será que a gente está curtindo isso, como a gente curte as postagens que vem no Instagram? Às vezes postagens que podem até ser legais, mas que não estão trazendo vidas. Porque o que eu estou falando aqui é a mensagem que vai te dar vida. É a mensagem que mudou a história da humanidade. É a mensagem que muitos e muitos profetas esperavam ouvir. É a mensagem da nova aliança. É a mensagem que agora o véu se rasgou. E não só uma pessoa, o sumo sacerdote, pode entrar na presença de Deus uma vez por ano, mas qualquer um. E não está relacionado ao quanto você é santo ou não, mas o quanto você está quebrantado e o quanto você crê nesse Senhor. Então por isso que a gente tem que curtir demais mesmo essa mensagem, celebrar. E eu estou lendo um livro que se chama O Homem do Céu. Relata um pouco a trajetória de um chinês, o irmão Yun, que cara, é um negócio fascinante. Só para vocês terem uma ideia, esse cara até hoje foi o homem que mais jejuou, pelo menos que a gente tem conhecimento. Ele fez um jejum de 75 dias, e ele disse que ele estava fazendo na cadeia,
e que os guardas forçavam ele a tomar de vez em quando água. Ele nem tomava água. É um negócio absurdo. Por quê? Porque esse cara, ele tinha um propósito específico. Ele conseguiu virar praticamente a chave em um país. E esse cara, quando ele tinha 17 anos de idade, ele já estava vivendo, para vocês entenderem o contexto, ele estava na China, logo depois, lá em 1949, quando o país se tornou comunista. Então o país virou comunista, e aí eles começaram a determinar para todo o exército chinês, começa a perseguir se tiver pastor, se tiver missionário, e principalmente se tiver Bíblia. Pega tudo que a gente vai queimar, não pode ter uma Bíblia aqui, não pode ter um missionário aqui, se tiver, prende os caras, mata os caras, e começaram a fazer isso. E nesse contexto ele nasceu. E aí ele teve uma experiência com Jesus, se converteu, e ele foi chamado para ser um evangelista, para levar o evangelho para essas pessoas que sequer tinham uma Bíblia. Como que iam ficar sabendo de Jesus, dessa mensagem? Como que alguém ia levar para eles esse post? E ele foi esse cara. E ele conta que ele começou a pregar com 17 anos de idade. O Espírito Santo dava direções para ele, vai para esse vilarejo, vai para leste, vai para oeste. E ele fala que quando ele chegava nas vilas, direcionado pelo Espírito Santo, ele sempre contava as pessoas assim reunidas, poucas pessoas, porque eram vilas pequenas, de joelhos, orando, e olhavam ele e já falavam, ele veio. E ele até se assustava, como assim? Nós estávamos orando por você, para Deus enviar alguém, para nos ensinar algo a respeito dele. Nós estamos jejuando há 3 dias, ele falou que um menino ia chegar aqui, um jovem, ele nos deu as suas características físicas. E aí ele começava a pregar o evangelho, e ele fala que essa galera celebrava tanto a mensagem, celebrava e valorizava tanto a presença, que ele não conseguia ir embora. Porque eles falavam, eu quero ouvir mais, porque isso daí está queimando aqui dentro, eu quero ouvir mais, fala mais, fica aqui uns 3 dias, por favor, não vai embora. Então pelo menos deixa uma Bíblia, mas não tinha Bíblia naquela época. Ele tinha uma Bíblia que ele conseguiu orando, Deus enviou através de um anjo a Bíblia para ele, porque não tinha Bíblia. E ele começou a decorar a Bíblia para ele poder compartilhar, mas ele não podia deixar a Bíblia com as pessoas, porque ele só tinha uma. Então as pessoas ficavam desesperadas, porque começavam a receber cura, porque ele só falava a respeito daquele que está sendo apontado na Bíblia, que é Jesus. Então as curas aconteciam, libertações, e aí ele fala que eles não deixavam ele embora. E eu estou contando isso para mostrar que isso é curtir de verdade a mensagem do Evangelho, isso é celebrar, isso é mesmo valorizar, e é o que nós precisamos fazer nessa primeira etapa, fazendo uma comparação aí com as redes sociais, curtir, celebrar a presença de Deus. E a próxima ação, para dar mais engajamento, é comentar, porque como o Ret falou aqui, as ações dentro da plataforma digital têm o propósito de espalhar, de alcançar mais. E nós, olhando agora para o princípio espiritual, essas ações têm como objetivo também espalhar esse evangelho, espalhar essa cura. Então tudo que nós estamos falando, nós celebrar, curtir, comentar e o compartilhar faz parte disso. Eu estou tentando fazer a gente aprender o princípio espiritual só usando como exemplo o natural. Então o propósito, assim como no natural, é alcançar essa cidade, alcançar esse estado, alcançar essa nação, alcançar outras nações. E quando a gente fala de comentar, nós estamos falando dentro do reino de Deus, aprendendo o princípio espiritual, do poder do testemunho. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que a Fer estava grávida, foi bem legal, fez toda uma surpresa, mas eu lembro que depois disso, cara, eu contava para todo mundo, como eu tinha prazer de compartilhar isso, como eu tinha prazer de chegar e falar para os meus amigos da faculdade, os meus amigos do trabalho, como eu tinha prazer em contar para minha família inteira, ia lá e falava, ligava, cara, foi um negócio assim que me tomou de êxtase. Por quê? Porque isso era relevante para mim, porque esse fato marcou a minha vida, marcou a minha história, e por ter me marcado, eu fazia questão que as pessoas soubessem disso. Cara, você precisa saber disso que me marcou, foi tão importante para mim, é tão importante para mim, que você precisa saber. E eu comentava, e o testemunho é parecido, porque o testemunho é uma das evidências de que aconteceu algo poderoso na sua vida. O testemunho é uma das ferramentas para gerar fé na pessoa que está ouvindo. E não importa qual seja o seu testemunho, não existe testemunho pequeno e testemunho grande, existe o seu testemunho. E ele é importantíssimo de ser
dito que a gente compara aí com os comentários de uma postagem. Porque quando uma pessoa está passando por um problema financeiro, por exemplo, não sabe o que fazer, não sabe nem como que vai colocar comida em casa, e de repente ela está andando, e aí encontra ali um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, e começa a conversar um assunto aleatório, e de repente entra nesse assunto, e aí o cara se abre falando da dificuldade dele, aí o outro chega e fala: cara, posso compartilhar algo com você? Há 2 anos eu passei por isso, e uma situação até pior, passei fome em casa, não tinha o que comer. Sabe o que eu fiz? Eu decidi crer na palavra de Deus. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a clamar por Deus. E cara, Ele fez algo sobrenatural na minha vida. Ele abriu uma porta de emprego muito melhor, que aumentou a minha renda. Ou eu estava desempregado, Ele abriu uma porta de emprego. Ele deu um emprego para minha esposa. Ou sei lá, Ele me fez prosperar. Ele começou a mandar clientes que eu não conseguia nem ter controle mais. Eu não estava fazendo nada, eu simplesmente estava me rendendo a Ele. E a hora que você começa a falar isso, a pessoa que está ouvindo, ela começa a receber uma carga de fé nela, que ela já começa a falar: cara, aconteceu com você, você mesmo, carne e osso, sim. E ela começa a se inspirar para viver a experiência dela. E eu acredito que vocês saibam que nós, todos nós, os discípulos de Jesus, os filhos do nosso Deus Pai, fomos chamados para testemunhar. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus está dando algumas direções e fala: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí depois disso, depois que vocês curtirem a presença, depois que vocês celebrarem a presença que vai habitar em vocês, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Nós precisamos testemunhar. Por isso que você não precisa ficar se preocupando em ser um teólogo. Você pode ser um teólogo, você pode fazer teologia, mas se você não for uma testemunha, de nada adianta o seu estudo. Se você não tiver vida para compartilhar, porque a vida não está em nós e nem está na teologia, está no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E se a gente não se relaciona com Ele, se a gente não compartilha o que Ele faz em nós, não gera fé nas pessoas. Não adianta eu chegar e explicar para a pessoa perfeitamente: olha, essa aqui é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tal, e eu não tiver algo para compartilhar para ela da minha própria fé, e dizer assim: olha, eu estou te explicando o que eu prego, mas agora eu vou falar o que eu vivo, e aí eu começo a gerar fé nela. Então a gente precisa comentar, testemunhar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós precisamos fazer como o gadareno, que quando você estuda, se você já não leu, mas você pode ler sobre esse episódio maravilhoso de conversão dele, está lá em Marcos 5, do versículo 1 ao 20, nesse episódio, nós temos um cara, um gadareno, que estava possesso por demônios, um cara violento, que dormia lá no cemitério, dormia com os defuntos, dormia no meio das ossadas, um cara que ficava fedendo, não tomava banho, um cara agressivo, que de repente tem um encontro com Jesus. Esse cara, depois que tem um encontro com Jesus, ele celebra, ele curte, e aí ele começa a fazer essa parte importante da caminhada, ele começa a testemunhar. E está lá no versículo 19, porque quando ele teve essa experiência, ele ficou tão apaixonado por Jesus, que ele falou: quero ir com você, deixa eu te acompanhar, deixa eu te servir para onde quer que você vá. Ele falou: peraí, não é a hora, porque tem pessoas que precisam ouvir isso daí, cara. Você precisa comentar isso para a galera, precisa fazer esse conteúdo chegar, precisa dar engajamento aí nisso daí, cara. Então vai, comenta, testemunha o que eu fiz na sua vida, o que aconteceu. E está lá no versículo 19, Jesus fala assim: ó, vai para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia. E aí esse cara, sabendo de quem ele estava ouvindo, ele falou: eu vou te obedecer, porque eu sei que você tem palavras de vida eterna, palavras que realmente vão mudar a minha vida. E ele vai, e lá no versículo 20 fala que ele começou a anunciar para todas as cidades, e não foi para uma cidade. A Bíblia fala que ele começou a anunciar em Decápolis, que era um lugar que reunia 10 cidades. Esse cara sozinho começou a comentar, a testemunhar para 10 cidades o que Jesus tinha feito. E aí eu te pergunto,
o que ele tinha de teologia, o que ele sabia da doutrina da justificação, o que ele sabia sobre livre-arbítrio, o que ele sabia sobre calvinismo, ou João Armínio, Jacob Armínio, que ainda nem existia, o que ele sabia sobre essas teorias. Não estou dizendo que elas são ruins ou erradas, mas o que ele sabia de teologia, o que ele sabia sobre a trindade. Ele só sabia de uma coisa: eu vi Jesus, Ele me encontrou, Ele me libertou, Ele me fez um novo homem, e eu vou compartilhar isso daí. Era isso que ele tinha, era essa mensagem dele. Olha, eu não sei muitas coisas, mas você lembra como eu era, né? Você sabia que eu estava possesso por demônios, você sabia que eu não dormia várias semanas, você sabia que eu não tomava banho, você sabia que eu batia em todo mundo, você sabia que eu me jogava no vidro, você sabia que eu era totalmente doido, você sabia que eu nem tinha juízo, eu nem tinha mais o meu discernimento. Mas agora eu estou aqui, ó, com roupas limpas, falando para você, contando a minha história, comentando, testemunhando, para que você viva isso também. Esse é o poder do testemunho. Poderíamos falar também da mulher samaritana, que teve um toque de Jesus na sua vida, e de uma mulher que tinha problemas em relacionamentos, uma mulher que não conseguia ficar em um relacionamento, que estava envolvida inclusive com adultério, uma mulher que logo após esse contato, também sem quase nada de teologia, ela traz uma cidade para Jesus. Então, enquanto os discípulos trouxeram comida que já sabiam, já tinham teologia, ela trouxe pessoas, ela trouxe vidas. Por quê? Porque ela entendeu o poder do testemunho e ela entendeu quem havia tocado nela. Então é quando você chega e fala: olha, eu não sei muito, eu estou estudando a Bíblia. Nós precisamos sim ser diligentes, porque a Bíblia é a palavra que nos alimenta, é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. Precisamos sim, com certeza, nos encher da palavra. Mas se hoje você ainda tem pouco de palavra, mas você tem um coração que já foi tocado por Jesus, compartilhe. Se hoje de repente o seu testemunho é o seguinte: olha, eu tinha crise de ansiedade, eu não conseguia dormir sem remédios, mas eu fui um dia ao culto, ou de repente estava orando no meu quarto e eu tive uma visitação de Deus, o Espírito Santo me envolveu, eu ouvi a voz dele dentro de mim, na minha mente, dizendo: Jesus pode te curar, Jesus pode te curar, e eu estou aqui para te curar. E aí eu fui curado, hoje eu estou dormindo sem medicamentos. Então eu posso compartilhar que Jesus faz isso, Ele fez isso em minha vida. Eu posso compartilhar de repente: olha, eu não sei, eu tinha problemas com os meus vícios, era mentirosa, era mentiroso, era invejoso, era invejosa, eu tinha problemas com pornografia, tinha problemas com vício, bebidas, drogas, eu não conseguia ficar sem ter um namorado, porque eu tinha carência, dependência emocional. Só que eu tive um encontro com Jesus, e eu não sei explicar, eu sei que a minha vida mudou. Hoje eu tenho prazer nele, hoje eu tenho desejo de estar com ele, falar a respeito dele, e hoje essa cura está disponível para você. É isso que vai dar engajamento para o reino, para a mensagem do reino, o testemunho. E o seu testemunho, ele não é pequeno, ele não é grande. O seu testemunho é a sua história que você viveu, e com certeza, se você compartilhar para alguém, vai gerar fé, vai gerar vida, porque é isso que nós vemos na palavra, dos pequenos que arrastaram as multidões, com base na vida deles. Porque muito mais do que as palavras para convencer, é o exemplo para arrastar. Então é isso, é chegar e compartilhar. E indo para o último tópico, nós falamos de curtir, comentar, e agora nós vamos falar de compartilhar. Vocês estão comigo aqui? Amém? Então vamos lá, só para vocês não perderem o raciocínio. Primeiro, então, eu curto, eu celebro, porque eu tive uma experiência, porque eu tive um encontro com o Espírito Santo, porque eu recebi um toque de Jesus. Então eu celebro isso, eu me encho de alegria, eu valorizo isso na minha vida. Então o primeiro toque me dá uma vida transformada, e eu me alegro por isso. Segundo, eu começo a comentar mesmo com todas as pessoas, eu começo a falar, eu começo a testemunhar, porque se Ele me alcançou, Ele pode te alcançar. Se Ele fez em mim, Ele pode fazer em você. Então eu começo a gerar vida. A minha vida agora começa a ser uma vida pública, porque eu quero que as pessoas saibam do que Ele fez por mim. E o terceiro momento, e último, é quando a gente começa a compartilhar. Agora nós estamos falando um pouco mais de influência e de cultura.
Nós estamos falando de exercer uma influência sobre aqueles que nos cercam. E influência, o significado dessa palavra é fluir para dentro. Influência não é abrir uma página, um perfil no Instagram e ficar lançando moda simplesmente. É você fluir para dentro da pessoa. É você conseguir trazer o Espírito Santo para dentro da vida dessa pessoa com o seu testemunho. É você com suas ações, com o fruto do Espírito, você começar a constranger a pessoa em amor, liberar perdão quando ela te ofende. Isso sim é influenciar, porque ela fala, cara, eu ofendi e ela me perdoou, ou ela não retribuiu na mesma moeda. Peraí, está acontecendo algo aqui. Então você está fluindo com o seu exemplo para dentro dessa pessoa. E quando a gente fala dessa esfera de influência, de compartilhar, normalmente a gente associa com os dons do Espírito Santo, com a unção. Eu preciso compartilhar a unção, eu preciso compartilhar o meu dom. Isso é lindo, isso é bíblico. Mas eu quero falar de um caminho ainda melhor. Eu quero falar de algo muito melhor para a gente compartilhar, para que a mensagem do reino alcance o maior número de pessoas, influencie o maior número de pessoas. E esse melhor caminho está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Paulo diz assim, e para quem não sabe, o capítulo 12 desse livro que Paulo escreveu aos Coríntios, fala sobre os dons do Espírito Santo. Então ele está dando uma aula sobre os dons, falando, inspirando a buscar os dons. E aí ele chega no finalzinho, no último versículo do capítulo e fala, olha, busquem com dedicação, com zelo, os melhores dons. Aí ele fechou o assunto dons. Aí ele fala, peraí, mas agora eu quero mostrar um caminho ainda mais excelente. E aí a gente vai para o capítulo 13, que fala sobre o amor. Então o que a gente precisa mesmo compartilhar com mais frequência, com mais intensidade, é o amor. Aí você vai falar, poxa, mas eu já compartilho o amor. Mas tudo bem, glória a Deus, compartilhe mesmo, mas tem que ser um amor no padrão de 1 Coríntios 13. Um amor que eu vou ler para vocês aqui, versículo 4 e 7. O louvor já pode subir, a gente já está indo para o final. Esse é o padrão que a gente tem que buscar de amar as pessoas. Um amor que é paciente, um amor que é bondoso, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a mensagem que nós devemos compartilhar. Nós devemos compartilhar esse amor. Então quando a gente faz algo por alguém, sem conhecer ela, mas simplesmente porque nós a amamos, porque Jesus a ama, isso começa a trazer influência. Quando você está lá na sua escola, na sua faculdade, e tem alguém que você, puxa, essa pessoa eu não converso muito, não tenho muita amizade, mas cara, eu estou vendo que ela está isolada, ninguém conversa com ela, ela tem uma característica de ser mais introvertida, mais tímida, e ninguém está se importando, porque seus amigos talvez ainda não foram alcançados por esse amor, mas você foi. E aí você decide ir lá, não porque ela pode te dar algo em troca, muito pelo contrário, talvez você vai ser zoado com ela, mas você entende que esse amor, ele não vê nada em troca, é um amor que tudo suporta, tudo crê. E aí você vai lá e começa a sentar e buscar um relacionamento, começa a trocar uma ideia, fala, cara, posso sentar aqui para comer o lanche aqui com você? Posso sentar aqui no intervalo da nossa aula para trocar uma ideia? Posso compartilhar o que eu trouxe para você comer? E aí a pessoa começa a ser constrangida com esse amor, e aí ela começa a dar espaço no coração para você, e aí você começa a falar com ela, e de repente ela começa a perguntar, você é diferente, você é diferente, o que tem de diferente em você? Pode ter certeza que sempre acontece isso. O final, o testemunho de pessoas que começam a amar com o amor do Senhor, é essa pergunta no final, você é diferente, cara, o que você tem? E aí é onde você vai se lembrar e falar, agora chegou a hora de compartilhar. E aí eu vou compartilhar, vou testemunhar,
Eu vou fazer com que o rio que está aqui, furioso, essa fonte inesgotável, jorre para dentro dela. É isso que os primeiros discípulos fizeram, lá no início da igreja, a igreja primitiva. Eles simplesmente começaram a deixar fluir. Eles tinham tudo em comum. Tinha um lá que tinha uma propriedade muito cara, ele vendia para dar para quem não tinha nada. Por quê? Porque ele era um cara importante, podia dar algo em troca? Não, simplesmente porque, cara, eu te amo. Talvez você nem me conheça, mas eu te amo. É isso que nós precisamos fazer. Principalmente nós que estamos falando da geração da juventude, os jovens, os adolescentes. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um amigo, alguém que não se sente amado. Eu tenho certeza disso. Talvez ele não falou, ou ela não falou isso para você, mas alguém que se tranca no quarto, não tem prazer em sair, não é alguém que é amado, ou pelo menos alguém que não se sente amado, ou amada. E você tem a solução para isso. Você carrega tudo que é necessário para ministrar amor nesse coração. Você tem o post, a mensagem mais linda para gerar vida nesse coração. E é isso que eu quero inspirar você. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero finalizar contando uma experiência que eu tive essa semana, que inclusive foi a experiência que compartilhou essa mensagem ao meu coração. Estava buscando em Deus o que eu iria ministrar. E aí Deus me levou para um outro caminho. Um dia antes de buscar, de estar na presença de Deus, eu estava lá navegando na internet. Aí eu falei assim, cara, tá chegando meu aniversário, eu vou comprar um presente para mim. Falei, eu vou comprar um presente para mim. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. Aí achei uma coisa que eu queria. E aí eu olhei lá e falei, nossa, cara, vou aproveitar e tá na metade do preço, vou comprar. Aí eu fui, gerei o boleto. Aí a hora que eu ia pagar, eu não consegui. O Espírito Santo falou, espera. Aí foi verdade, vou esperar. Vou compartilhar isso com a Fer, para ver o que ela acha. Eu tenho que compartilhar com ela, é uma só carne comigo. Aí beleza, passou, fui para casa, não paguei. Mas estava totalmente feliz, falei, pô, cara, é o presente que eu quero e tal. E aí eu estava lá orando, e aí o Espírito Santo me envolveu, comecei a me quebrantar, e ele começou a ministrar sobre amor no meu coração. Começou a me encher com o amor dele, e aí eu comecei a sentir o amor que ele tem pelas vidas, mais e mais, muita compaixão, muita compaixão. Ele começou a me falar desse amor aí de 1 Coríntios 13, um amor sacrificial, um amor que coloca o próximo acima de você mesmo. Sabe o segundo mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. O Espírito Santo começou a ministrar isso de uma forma tão profunda em mim. E aí ele falou assim, você está entendendo que esse amor? Eu estou. Eu quero ver se você está entendendo mesmo. Sabe o seu presente? Ele falou, sei. Você vai dar o seu presente de aniversário para uma outra pessoa. Vai ser o seu presente, mas o seu presente vai ser presentear alguém. E na hora eu senti um amor tão grande de Deus, um quebrantamento que eu não consegui nem pensar em falar não. E de fato eu comecei a me alegrar como se eu tivesse recebido o presente na minha mão. E eu estou falando isso para você porque eu sou bom? Não, é porque o Espírito Santo, Ele me tomou e Ele ministrou isso em mim. O fruto é do Espírito, porque se eu deixasse a carne falar, a obra da carne falar, ele ia falar, não, é normal, e não teria problema. Mas quando ele nos pede para fazer coisas loucas, é porque ele quer nos ensinar um princípio que não é natural. As coisas do reino de Deus não são normais. A Bíblia fala que o evangelho para aqueles que estão perecendo é loucura, mas para nós, os filhos, nós que cremos, é poder de Deus. E aí ele falou assim, a gente vai fazer uma coisa melhor ainda. Você vai pegar o seu presente, você não vai dar para uma pessoa, você vai fracionar ele, você vai dar para 5 pessoas, porque eu vou te ensinar um outro princípio. Quando você ama com o meu amor, eu gero uma colheita muito mais abundante. Então a sua sementinha vai gerar 5,
Ele me deu o nome de 5 pessoas para eu poder abençoar e ministrar no coração delas, com o valor que era do meu presente. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou na segunda parte aqui, estou comentando, estou testemunhando para que isso gere fé no seu coração, e para que hoje o Espírito Santo quebrante o seu coração também, para que Ele coloque mais amor no seu coração, mais amor pela presença dEle, mais amor pelo próximo. Que hoje você escolha fazer algo extravagante por alguém. E ei, presta atenção, o seu extravagante não precisa ser o extravagante da outra pessoa. Talvez o seu amor extravagante de hoje seja passar tempo com alguém. Talvez o amor extravagante de você hoje seja abençoar alguém com um pastel ou com alguma coisa. Talvez o seu amor extravagante seja fazer algo extravagante que eu nem sei. Mas o que eu quero falar é que o nosso Senhor, Deus é amor. Deus é amor. Então nós, os filhos, que estamos conectados com Ele, precisamos deixar esse amor fluir. Porque Jesus, Ele era rei, Ele era o Messias, mas Ele decidiu se despir da sua glória. Ele decidiu vir e ser semelhante a um homem, ao homem natural. Ele nasceu num lugar simples, numa pequena tribo. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples. E por isso que eles rejeitaram, porque todo mundo achou, não, o Messias, o rei, ele tem que vir de um castelo. Mas ele já estava dizendo que no reino de Deus, para você ser o primeiro, você deve servir a todos. Que no reino de Deus, se você quer ser o primeiro, você deve ser o último. Porque é assim que funciona. Porque quando a gente começa a entender isso, quando nós começamos a viver os princípios na perspectiva do céu, nós começamos a colher as bênçãos também da perspectiva do céu. Então eu quero inspirar o seu coração a sair hoje cheio desse amor, e que você flua esse amor para as pessoas ao seu redor, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que te amaldiçoam. Porque o lindo de ser envolvido por esse amor é que ele quebra todos os paradigmas. Ele quebra tudo que o mundo fala por aí. O mundo fala que é olho por olho, dente por dente, e o nosso Senhor fala, não, dá outra face. O mundo fala que você deve amar aqueles que te amam, e o Senhor fala que nós devemos amar os nossos inimigos. O mundo fala que nós devemos amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, e o princípio do reino, nosso Senhor fala que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Por quê? Porque nós somos estrangeiros aqui, nós não somos desse mundo. Então aquilo que o mundo impõe não é a nossa cultura. Mas nós não estamos aqui para sermos passivos, nós estamos aqui para sermos proativos, para sermos influenciadores. Porque o poder e o domínio e o governo estão nas nossas mãos, porque Jesus conquistou. Jesus, antes de subir, Ele falou, gente, preste atenção em algo. As chaves do céu, as chaves do inferno, as chaves da terra estão comigo. Só que agora eu estou delegando isso a vocês. Vocês me representam nessa terra. Vocês farão as coisas que eu fiz e farão coisas maiores. Eu estou dando autoridade para vocês, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Eu estou dando essa autoridade para vocês manifestarem os céus aqui. Mas vocês precisam se submeter aos princípios do reino. Então, se renda esse amor hoje.